Dando, portanto, prosseguimento à nossa programação, teremos agora o terceiro painel, cujo tema é Processo Judicial Eletrônico, PJE. Compondo a nossa mesa de trabalhos, temos o Dr. Rony Weinzoff, Dr. Paulo Cristóvão de Araújo Silva Filho. Queremos, inclusive, apresentar a nossa justificativa que o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Guilherme Augusto Caputo Bastos, por motivos alheios à sua vontade, não pôde comparecer, mas é com muita honra e satisfação que o painel será coordenado pelo excelentíssimo desembargador federal do trabalho do TRT da 5ª Região Bahia, Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão. Dr. Cláudio é membro da Comissão de Avaliação dos Projetos de Informatização da Justiça do Trabalho, do Conselho Superior da Justiça do Trabalho e do Comitê de Gestão dos Sistemas Informatizados do Poder Judiciário do Conselho Nacional de Justiça. Com vocês, Dr. Cláudio Mascarenhas Brandão. Senhoras e senhores, boa tarde. Com muito prazer que estou nesta tarde presidindo este painel, cujo tema envolve processo judicial eletrônico, em especial no tribunal, na cidade, na 15ª região, melhor dizendo, que agora em agosto implantará a versão nacional do sistema, que hoje já é utilizado em 8 dos 24 tribunais regionais do trabalho. Na próxima sexta-feira será instalado no estado de Sergipe, completando a sua nova instalação e trazendo para o universo do processo judiciário trabalhista as facilidades e vantagens da tecnologia da informação aplicada à atividade judiciária. De acordo com o que foi transmitido pela organização do evento, em primeiro lugar falará o Dr. Rony Weinzoff, cujo currículo vasto certamente demandaria na leitura todo o tempo reservado para a sua exposição. Por esta razão, eu resumo apenas, se me permite, Sua Excelência, indicar que é sócio do Open Office Bloom Advogados Associados, pós-graduado em Direito e Processo Penal na Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde também foi graduado, é coordenador e professor de MBA da Escola Paulista de Direito e várias outras titulações que Sua Excelência já me autorizou a dispensar a leitura. Pela organização do evento, cada expositor terá o tempo máximo de 45 minutos para a sua fala, e eu procurarei, na indelicada, mas necessária tarefa de mediador, fazer com que Suas Excelências cumpram rigorosamente o tempo observado. Com a palavra, então, o Dr. Rony Weinzoff para a sua exposição. Desembargador Cláudio Brandão, agradeço imensamente a apresentação. Dr. Paulo Cristóvão, é uma grande honra estar presente nessa mesa aqui com Vossas Excelências, e gostaria de agradecer imensamente também o novo convite que me foi formulado para participar desse congresso, que, salvo o melhor juízo, se não o maior, é um dos maiores congressos trabalhistas que existem no Brasil. E na primeira oportunidade, há 2 anos atrás, eu tive a felicidade de ministrar palestra justamente no dia do meu aniversário, e retorno aqui novamente 2 anos depois para poder falar um pouquinho sobre processo eletrônico. Então, realmente é uma grande honra, uma grande satisfação, e fico bastante contente de poder estar aqui na data de hoje com tantas pessoas importantes, operadores do direito. Se Vossa Excelência me permite, eu vou até o púlpito para ministrar a minha palestra. Requerimento deferido. Obrigado. Bom, queria começar aqui a minha apresentação de hoje. Eu acho que ela vai aparecer diretamente para vocês, com uma chargezinha, dizendo que o computador disse que eu preciso fazer um upgrade do meu cérebro para ficar compatível com esse novo software, né? E por que eu gostaria de começar a minha apresentação de hoje com essa pequena charge? Porque é praticamente impossível qualquer ser humano, atualmente,
acompanhar as tecnologias. As tecnologias avançam de uma forma surpreendentemente para qualquer compreensão de qualquer ser humano. Imaginem só vocês a legislação, imaginem só vocês a jurisprudência, imaginem só vocês a informatização do processo judicial, acompanhar também essa evolução tecnológica. Um ponto super positivo que eu tenho que comentar aqui já no início da minha apresentação, felizmente, apesar do Brasil não ter muitas legislações específicas sobre o direito eletrônico, sobre o direito digital, felizmente o Brasil tem muita legislação esparsa que é plenamente aplicável em relação às novas tecnologias. Nós tivemos, em decisão, se eu não me engano, a primeira decisão no TST em 2004, acerca da possibilidade ou não do monitoramento de e-mails corporativos, a primeira grande decisão no Brasil dizendo que a prova de um monitoramento de e-mail corporativo, ela não seria uma prova ilícita, uma vez que aquele e-mail é de propriedade da empresa, que a empresa corre um risco civil, que a empresa tem um direito patronal, que a empresa corre um risco de vazamento de informação, e por tais motivos essa prova não seria ilícita. A partir de então, todas as decisões judiciais, colocando praticamente uma pá de cal no assunto, foram no mesmo sentido, ou seja, demonstrando que muitas vezes nós não precisamos de uma lei específica e que as leis esparsas são plenamente aplicáveis em relação à utilização da tecnologia. Nós tivemos recentemente uma alteração na legislação, consolidando também a jurisprudência nesse sentido, em relação à utilização de notebook, de dispositivos móveis para a execução do trabalho. Então, a CLT acompanhou a legislação, a jurisprudência, justamente confirmando através de legislação que qualquer tipo de dispositivo eletrônico, ele é hábil também a comprovar a relação de emprego. Então, esse foi um avanço bastante importante. Somente nessa semana que nós estamos presenciando, nós tivemos decisões no STJ super importantes. Uma decisão do STJ falando que qualquer provedor de conteúdo, ele tem a obrigação de retirar um conteúdo ilícito do ar no prazo de 24 horas, sob pena de responder solidariamente pelo conteúdo, assim como o autor do ato ilícito. E aí surge uma discussão muito importante sobre a questão da liberdade de expressão, sobre a questão da censura, ou seja, como é que o provedor vai conseguir analisar em 24 horas se um conteúdo é lícito ou se um conteúdo é ilícito. Mas tivemos essa decisão no STJ. Nós tivemos uma outra decisão também no STJ, ainda essa semana, falando sobre fotos pornográficas que estavam sendo divulgadas através de pesquisas no Google, né? E a decisão no STJ foi no sentido de que o Google não seria obrigado a ter um filtro prévio em relação a essas fotografias, dando ganho de causa ao Google. Nós tivemos uma outra decisão no STF, essa semana ainda, falando sobre a viabilidade de produção de provas eletrônicas sem ordem judicial em uma lan house que tinha sido utilizada para um ato ilícito praticado através de um meio eletrônico, dizendo que a lan house poderia fornecer os dados cadastrais do seu usuário sem mesmo ter uma ordem judicial. Então vejam só vocês que interessante como nós temos uma jurisprudência farta aí em relação a essa questão do direito eletrônico e ao direito digital, e nós temos no nosso Congresso Nacional uma ampla discussão sobre esses tipos de projetos de lei, né? Nós temos o Marco Civil da Internet em trâmite, nós temos diversos projetos de lei relacionados aos crimes eletrônicos, e nós temos, felizmente, na esfera da informatização do processo judicial, desde 2006, a Lei 11.419 de 2006, falando sobre a informatização do processo judicial, e esse é o objeto do nosso painel atual, e é dele que eu vou passar um panorama rapidamente para vocês. Só alguns pontos super importantes em relação à informatização do processo judicial. Vejam só que resultados nós temos exemplares: 70% a mais de agilidade na tramitação de processos digitais em relação aos tradicionais, 90% de redução do tempo de atendimento a advogados e às partes,
mais de 5 milhões anuais de economia com a implementação do Diário de Justiça eletrônico, uma árvore poupada a cada 172 processos digitais, a questão da sustentabilidade, que mais do que nunca é preponderante na nossa sociedade, 70% de economia em recursos com processo digital, 70% de diminuição de espaço físico necessário para a instalação de novas unidades judiciárias. Ou seja, os avanços aí, eles são surpreendentes e eles são extremamente necessários. Nós temos também a questão dos resultados em relação à celeridade e qualidade na prestação jurisdicional, ou seja, a gente só vai ter tempo no processo, um tempo valorativo, um tempo importante de análise processual, de análise jurídica, e não um tempo de numeração de petição, de atuação de petição, de autuação de processo, de remessa à conclusão, né? A gente costuma dizer que, apesar das tecnologias sempre evoluírem, da caneta para a máquina de escrever e depois do computador, né? Nunca o processo judicial ele evoluiu, porque você escrevia uma petição à caneta, o que acontecia? Protocolizava, era furada a petição, era numerada, era autuada e era remetida ao juiz. Depois, com a máquina de escrever, você escrevia através da máquina de escrever e acontecia a mesma coisa. Depois do computador, a petição ela nascia no formato eletrônico e depois era impressa para se tornar original através de uma assinatura do advogado. E finalmente, com a Lei 11.419 de 2006, a gente teve o quê? Nós tivemos um avanço na nossa legislação, porque a lei justamente fala da desnecessidade de utilização de papel. O documento, ele nasce eletrônico, ele permanece eletrônico e as decisões judiciais até a última instância, elas são feitas eletronicamente. É por isso que nós temos uma democratização permitindo também mais acesso à justiça, uma transparência por meio do portal de serviços voltado para advogados, uma modernização do ambiente de trabalho, valorizando os serventuários e os operadores do direito. Acima de tudo, porque, assim como nas próprias varas, nós temos nos escritórios de direito que, como não vai ser mais necessário o acompanhamento do processo no fórum, porque ele vai ser feito da sala do advogado ou mesmo da cadeira do estagiário, sempre os estagiários que buscam o quê? Escrever petições e não só fazer fórum, finalmente ninguém mais precisará fazer fórum. Só vai ser utilizado aquele tempo para elaboração de peças, para a criação intelectual, que isso é o fundamental da advocacia. A prática jurídica, definitivamente, é uma nova prática jurídica, não é aquela antiga prática jurídica. E eu trago aqui uma primeira decisão do STJ, só para diferenciar aquela velha lei, a lei relacionada ao facsimile, né, a lei 9.800 de 99, no qual a lei autoriza você protocolizar uma cópia através de fax de uma petição e depois de 5 dias juntar a petição original e os documentos. Nós não estamos falando dessa lei aqui, né? Aqui até essa decisão do STJ faz uma diferenciação de uma petição que foi apresentada por e-mail e depois o advogado quis apresentar essa petição original, falando que aquilo estaria dentro da Lei 9.800 de 99. E aqui o STJ muito bem decidiu falando o seguinte: o correio eletrônico não pode ser considerado sistema de transmissão de dados e imagem similar ao facsimile. A lei, ao eleger o facsimile como exemplo para outros sistemas de transmissão de dados e imagens e exigir no artigo 4º fidelidade no material e perfeita concordância entre o original remetido pelo fax e o original entregue em juízo, quis dizer que o documento transmitido eletronicamente deve corresponder exatamente ao que será enviado posteriormente. Essa fidelidade não pode ser alcançada por meio de correios eletrônicos, senão quando utilizados tais quais aparelhos de fax para veicular a imagem digitalizada do documento original, impresso ou assinado. Finalmente, concluindo, a mera transmissão de arquivo eletrônico produzido nos editores de textos não constituirá forma idônea de interposição de recursos. Ou seja, falando basicamente que na questão da Lei 9.800 você tem que apresentar uma cópia e depois apresentar o original. Você não pode enviar simplesmente um e-mail e depois tentar apresentar o original. Uma outra decisão também bastante interessante já do TST, falando justamente sobre a diferença da assinatura digital, e um dos objetos da minha apresentação de hoje será justamente falar sobre a assinatura digital.
versus o e-mail. Então tem aqui, ó, também uma transmissão de apelo por e-mail, falando da necessidade de certificação digital pela ICP Brasil, que é a Infraestruturas de Chaves Públicas Brasileiras. O envio de recurso por correio eletrônico é juridicamente aceitável apenas se houver certificação digital reconhecida pela ICP Brasil, nos termos da medida provisória 2200 de 2001, que tem força de lei. É juridicamente inexistente petição apresentada por intermédio de e-mail, sem qualquer tipo de certificação digital. Por fim, se fosse o caso de aplicação da legislação de fax, seria necessária a apresentação do original de agravo de instrumento, visando a convalidação do ato processual. Ou seja, sempre quando a gente fala da Lei 11.419 de 2006, nós não estamos falando mais de cópia, nós estamos falando de um documento original, nascido eletronicamente e assinado eletronicamente, sempre um documento original. Em relação ao TST, nós temos as diversas resoluções sobre a regulamentação da Lei 11.419 de 2006, e aqui nada mais é do que o texto das principais resoluções, falando que os processos judiciais que ingressarem no TST a partir de 2 de agosto de 2010 tramitarão exclusivamente em meio eletrônico, ou seja, não existe praticamente mais papel no TST, mostrando que isso não é o futuro, mas sim uma realidade já aqui do passado, relacionado a agosto de 2010. Mas eu queria tratar com vocês acerca, aprofundar um pouco, entrar um pouquinho na prática, né? Ou seja, o que seria essa assinatura digital, né? Como é que eu como advogado, como é que eu como magistrado, como é que eu posso assinar digitalmente, né? Se eu tenho uma caneta, um papel, eu assino, eu crio um documento original, né? Daquele documento, e se ele nasce eletronicamente, como é que eu faço essa assinatura digital? A Lei 11.419 de 2006, ela praticamente traz duas possibilidades, né? Ela traz a possibilidade de assinatura eletrônica com a certificação digital, baseada em certificado digital emitido por autoridade certificadora credenciada, e ela traz uma segunda alternativa que não é a mais adequada, mas que é mediante cadastro do usuário no Poder Judiciário, né? Inclusive, essas hipóteses vêm sendo descartadas, muitas vezes em razão da exigência do certificado digital, porque você tem uma prova mais fidedigna ali da autoria em relação àquele envio de petição que eu vou demonstrar para vocês mais tarde. Inclusive, a questão da assinatura digital dentro da Lei 11.419, ela é utilizada para procurações também. Então vejam aqui, a procuração pode ser assinada digitalmente com base em certificado emitido pela autoridade certificadora credenciada, ou seja, até a procuração dos clientes podem ser assinadas digitalmente. E quando trata do envio de petições, no artigo 2º da Lei 11.419, diz o seguinte: o envio de petições, de recursos e a prática de atos processuais em geral por meio eletrônico serão admitidos mediante o uso de assinatura eletrônica, ou seja, tanto através de um certificado digital emitido pela ICP Brasil, como também através de um eventual cadastro feito junto ao tribunal competente, né? A resolução, por sua vez, 140 de 2007 do TST, ela convalida essa questão da assinatura eletrônica, também trazendo essas duas hipóteses, mas o TST brevemente também somente admitirá, salvo o melhor juízo, a hipótese da assinatura digital emitida pela ICP Brasil. Então aqui a resolução 140 de 2007, que regulamenta a Lei 11.419 de 2006 por parte do TST, que fala justamente sobre a assinatura digital baseada em certificado digital e também a assinatura cadastrada com fornecimento de login e de senha, né? Essa questão do login e de senha é uma questão muito delicada, né? Porque hoje em dia nós somos, né, quando a gente chega no nosso trabalho, no nosso gabinete, no nosso escritório, o que nós somos? Na entrada nós somos um crachá normalmente, né? Como que é feito esse crachá? Através de uma autenticação de que você é você mesmo. Depois nós acessamos o computador. Quem que nós somos para o computador? Nós somos um login e uma senha. Ou nós somos um login e uma senha mais um certificado digital. É assim que nós conseguimos ter acesso a certos tipos de documentos. Somente dessa forma, convalidando. E essa questão da senha é muito importante. Por quê? Porque, trazendo uma outra charge, vejam só, a identidade que eu furtei era falsa. Rapaz, nós não podemos mais confiar em ninguém nos dias de hoje, né? Ou seja, o que acontece atualmente é uma grande utilização indevida
né, da falsa identidade. Hoje em dia as fraudes eletrônicas estão aí e há um grande risco, muitas vezes através de vulnerabilidades dos sistemas ou outras vezes através de vulnerabilidades das próprias pessoas, em, por exemplo, transmitir o seu login e sua senha para terceiros, propiciando que outros utilizem a autenticação, a sua própria autenticação. E aí, só fazendo uma brincadeira rápida para animar essa tarde de quinta-feira, quando nós pensamos aqui num objeto vinculado à senha, o que vem na nossa cabeça? Quando a gente pensa em senha, que objeto vem à cabeça, normalmente? Cadeado? Chave? A chave do cadeado? Aqui minha apresentação é que nem aqueles cookies dos computadores. Vocês falam aqui, eu já trago aqui para a apresentação, tá? O cadeado, né? A chave do cadeado. E aí eu vou trazer um aqui que talvez ninguém tenha pensado ainda. Em uma escova de dente, alguém pensou? Objeto, quando a gente pensa em senha, vem à cabeça escova de dente, né? E me desculpem a brincadeira, mas por que escova de dente? Porque alguém empresta escova de dente para outra pessoa? No mínimo vai ter vergonha de falar, né? Deveria ser igual em relação à senha, né? A utilização da senha é pessoal e intransferível. Nós fazemos essa brincadeira por quê? Porque as empresas, normalmente, em que nós atuamos, nós fazemos regulamentos de segurança da informação, assim como existem as resoluções dos tribunais, falando da importância da manutenção da senha por parte dos servidores, por parte de qualquer cidadão, ou seja, cuidado com a sua senha, tenha uma senha forte, senha é pessoal e intransferível. Mas muitas vezes é muito importante se fazer um trabalho de conscientização. Às vezes você distribui uma norma e às vezes ninguém lê, infelizmente, essa norma. Porém, às vezes fazendo um trabalho, lembre da sua senha quando você lembrar da escova de dente, isso talvez fique eternamente na cabeça de qualquer ser humano. Então isso também às vezes é bastante importante. Essa questão da senha é tão importante que aqui é uma decisão do STJ exonerando um funcionário público do cargo, porque ele emprestou a sua senha a um terceiro que não tinha acesso àquelas informações. Então vejam só, ele foi exonerado da função dele porque ele emprestou a senha. Aliás, isso não é um caso só de exoneração do funcionarismo público, isso pode ser crime de violação de sigilo funcional. Vejam só, Código Penal, artigo 325, parágrafo 1º, inciso 1. Comete crime aquele que permite ou facilita, mediante atribuição, fornecimento e empréstimo de senha, ou qualquer outra forma, o acesso de pessoas não autorizadas a sistemas de informações ou banco de dados da administração pública. Então, nós temos aqui um crime pelo empréstimo de senha, para vocês verem como esse assunto é sério. E por que eu estou falando tudo isso? Porque quando nós vamos assinar digitalmente qualquer documento, seja assinatura eletrônica através de um certificado digital, seja uma assinatura eletrônica através de um cadastramento, nós estamos falando essencialmente de um login e de uma senha, tá? Vejam só ainda na resolução 140 de 2007 do TST. São de exclusiva responsabilidade dos usuários o quê? O sigilo da assinatura digital, não sendo oponível em qualquer hipótese a alegação do seu uso indevido. Sabe o que aconteceu com as emissões dos certificados digital em diversas empresas? O diretor daquela empresa, que não tinha tempo para assinar todos os documentos digitalmente, o que ele fez? Passou o certificado digital para a secretária dele, né? Passou o certificado com a senha e tudo mais, dando o quê? Uma assinatura física, uma cópia fidedigna da assinatura dele física para a emissão de qualquer cheque. A analogia é exatamente essa. Tá? É por isso que nós temos que ter uma responsabilidade muito grande sobre a nossa autenticação. Isso é de extrema relevância. Vejam só, isso é tão importante que no Distrito Federal tem uma decisão aqui que diz o seguinte, imputando a responsabilidade exclusiva ao usuário pelo fornecimento de senha. Então aqui, age com culpa o cliente que, sem tomar as devidas cautelas, fornece sua senha por telefone à pessoa que se apresenta como funcionário de estabelecimento bancário, ao pretexto de que esse declinará alguns dos seus dados pessoais, tais quais número de CPF, número de conta e código de agência, caracterizando a culpa exclusiva do consumidor em razão do empréstimo de senha. Agora, se isso acontece por telefone, infelizmente, nós enfrentamos casos como esse. Vocês já receberam um e-mail como esse? Sou um amigo seu, esse é um aviso. Você está sendo traído. Não tive coragem de falar, mas como imagens falam mais que palavras, faça o download das fotos e veja com seus próprios olhos. Foi a única maneira que encontrei para te avisar. Vocês já receberam? Ou seu nome será... O problema desse caso aqui é quando o sujeito acredita, acusa a esposa e a esposa acaba confessando, né? Não, estou brincando. Ou vice-versa, né?
nesse tipo de situação, tá? Que é chamado do quê? É chamado de phishing, né? Que é uma pescaria. E normalmente o que tem dentro desse phishing? Tem um trojan, que é chamado de cavalo de Troia. Você pensa estar recebendo um presente, né? E na verdade está recebendo uma armadilha. Assim como o seu nome será negativado, ou você ganhou um prêmio, ou então você tem que comparecer à CPI da pedofilia. Tudo isso tem o texto dentro de um contexto, né? Então, traçando um paralelo àquela decisão do Distrito Federal, com esse tipo de procedimento, é uma forma de fraude nova, né? Que realmente e infelizmente acontece bastante, tá? Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, justamente falando que quem navega na internet deve necessariamente utilizar um programa antivírus. Vejam só, tá? A fundamentação dessa decisão talvez não seja mais correta, né? Porque não é porque você tem um antivírus no computador que você está salvo de tudo, né? Mas a ideia aqui é passar o quê? A responsabilidade dos usuários pelos seus sistemas e pela sua senha, tá? Então isso é preponderante. O que nós temos aqui? Uma assinatura digital ou uma assinatura digitalizada? O que vocês acham? Isso é a assinatura digital que nós estamos falando pela Lei 11.419 de 2006? Não, né? O que é isso? Isso é uma assinatura digitalizada. Ela tem uma força probatória, né? Se a gente for discutir a prova, tudo é válido como prova, mas existem provas que são mais discutíveis, outras provas que são menos discutíveis. Essa prova seria uma prova muito discutível. Não é disso que nós estamos falando. Isso é uma assinatura digitalizada, tá? Não é a assinatura digital. Isso é uma cópia, né? Se eventualmente alguém junta uma petição digitalizada num processo, ele poderia alegar eventualmente, como sendo uma cópia, aquela Lei 9.800 de 99 para juntar em 5 dias a petição original, mas nunca a Lei 11.419 de 2006, porque a Lei 11.419 fala de assinatura digital e não de assinatura digitalizada, tá? Só lembrando aqui e trazendo aqui o doutrinador Carnelucci, né? O que ele fala sobre a questão da assinatura? As funções, né? Uma função declarativa, que é de individualizar o autor do documento, uma função declaratória, que é a manifestação de vontade em gerar o documento e emitir as declarações da vontade ou conhecimento deles constantes ou de adesão ao seu conteúdo, e uma função probatória, preservação da integridade e da autenticidade do documento, ou seja, a sua inalterabilidade, né? Então, essas são as funções da assinatura, e é isso que a Lei 11.419 traz para dar uma validade jurídica para os atos da informatização do processo judicial. Então, como é que se dá essa assinatura digital? Basicamente, ela se dá por força de uma medida provisória, que é a 2.200 de 2001, que tem força de lei, porque ela foi anterior à emenda constitucional 32 de 2001, que visa o quê? Garantir a autenticidade, a integridade e a validade jurídica. Ela traz essencialmente a medida provisória o quê? Uma presunção de veracidade das declarações constantes dos documentos em forma eletrônica em relação aos seus signatários. E por que ela consegue trazer isso? Basicamente, pelo seguinte sentido. Nós temos, basicamente, dentro dessa infraestrutura de chaves públicas brasileiras, as autoridades certificadoras, que são as fábricas dos certificados digitais, e nós temos as autoridades de registros, que são as lojas desses certificados digitais, tá? E como funciona se eu quiser tirar um certificado digital? Quem aqui não tem um certificado digital, né? Isso é um ponto super interessante. Se eu quiser comprovar que sou eu mesmo, tendo validade jurídica através de um computador, eu preciso ter uma identificação presencial. Ah, Rony, mas sempre que eu for assinar uma petição eletrônica, eu preciso ter uma identificação presencial, então é mais fácil ir no protocolo do fórum. Não. Uma vez, em 3 anos, você precisa tirar um certificado digital que tem uma validade de 3 anos, né? E depois você pode renovar esse certificado digital dentro da validade, sem sair do seu escritório ou do seu gabinete. Quanto custa isso? Mais ou menos R$100 para 3 anos, né? A cada validação. Ou seja, você vai uma vez lá, e no meu caso eu fui até a ASP, eu sou o Rony Weinzoff, está aqui meu AB, está aqui meu comprovante de residência, está aqui meu RG, está aqui meu CPF, e eles me emitiram um certificado digital. É uma prova de autenticação presencial, é por isso que nós temos essa força de autenticação. Então, para vocês terem uma ideia, tá? Esse aqui é o meu certificado digital antigo. Você tem uma chave privada que fica dentro desse certificado. Ou é um tokenzinho,
Ou então é um smart card, que nem um cartão de crédito, que tem um chipzinho lá dentro e que você carrega consigo. Ou seja, por que você tem certeza que é aquele advogado que está assinando digitalmente ou que é aquele magistrado que está dando aquele despacho? Porque ele tem um documento físico e mais uma senha. Se fala sempre em autenticidade, em algo que só você sabe, que no caso é a senha, em algo que só você tem, que nesse caso é o dispositivo móvel. Por isso que se alguém tiver a sua senha, ele não vai conseguir se passar por você, porque ele não tem um dispositivo móvel. Tá? E vice-versa, se você for assaltado e levar um dispositivo móvel, que é a assinatura, que é o certificado, a chave privada, ele não vai conseguir utilizar porque ele não tem a respectiva senha. É por isso que tudo isso funciona, é por isso que essa cadeia funciona e é por isso que a Lei 11.419 de 2006 traz esse tipo de previsão. Vejam só algumas decisões judiciais interessantes sobre o assunto. Aqui do TST, subestabelecimento com assinatura digitalizada por meio de escaneamento. O caso em apreço não é o de assinatura digital, que assegura a autenticidade de documentos em meio eletrônico, mas o de assinatura digitalizada. Fato é que esse procedimento não foi ainda regulamentado, não podendo ser considerado válido no mundo jurídico, até porque não gera mais do que a mera cópia de firma escaneada, que é a questão da assinatura digitalizada e não digital. E aí vem a outra decisão do TST aqui, vejam, antes mesmo da lei de 2006, essa decisão em 2004. O envio de recurso por correio eletrônico é juridicamente aceitável apenas se houver a certificação digital reconhecida pela ICP Brasil, nos termos da medida provisória 2200, dígito 2 de 2001. Então, antes mesmo da lei, desde a medida provisória, nós temos essa regulamentação através da certificação digital. Um outro ponto aqui, já caminhando para o final da minha apresentação, tá? E dentro da Lei 11.419, você tem várias questões importantes, tipo o prazo, por exemplo, o advogado vai poder peticionar até as 24 horas do dia do prazo, né? Ou seja, lógico que o advogado nunca pode deixar para a última hora a petição, né? Mas se porventura acontecer alguma coisa, eu sei que ninguém daqui faz isso, né? Vai poder peticionar até às 11h59 da noite, né? Isso não é uma dica para ninguém, isso é uma prevenção, porque vai que tem uma falha de sistema na hora e você tem que comprovar que teve essa falha de sistema e essa falha não pode ser no seu computador, tem que ser do tribunal, que normalmente emite e dá uma dilação de prazo se isso ocorrer, né? Então esse é um grande risco. Mas uma das grandes preocupações e que já está sendo bastante debatido é o que traz o quê? As novas tecnologias relacionadas a esse tipo de assunto. Por exemplo, hoje em dia existem empresas que vendem o quê? Perfis de usuários na internet. Então imaginem só empresas que construíram softwares que pesquisam todos os tipos de informações de qualquer cidadão que esteja na internet. Então ele consegue pesquisar no site da Receita Federal, ele consegue registrar no site do Detran, ele consegue pesquisar em redes sociais, ele consegue pesquisar em todos os serviços públicos que eventualmente o sujeito foi cadastrado para traçar um perfil daquele usuário. E não só isso, faz uma correlação com os sobrenomes, com as pessoas envolvidas, então tem o endereço de onde a pessoa mora, tem o telefone, tem tudo, através de uma pesquisa na internet. Agora imaginem só vocês, em relação à publicidade do processo judicial eletrônico, se essas mesmas empresas puderem ter acesso também a todos os documentos que existem dentro de um processo. Ou seja, além de informações cadastrais e de perfis das pessoas, essa informação vai poder ser obtida e ser juntada com documentos processuais, né? Uma coisa é alguém ir pessoalmente até um fórum para manusear os autos e conseguir ver um documento ou outro, alguma coisa nesse sentido. Outra coisa é possibilitar fazer isso através da internet. Ou seja, esse é um grande risco. Por isso que foi feita a resolução pelo CNJ, a resolução 121 de 2010, que traz uma regulamentação para o acesso aos autos. Por quê? Para não extrapolar a questão da privacidade, da intimidade e até da segurança. E, aliás, um outro tema que precisa ser bastante debatido, principalmente para os servidores públicos, é a lei da acessibilidade, né, que traz também todos os tipos de acesso a qualquer tipo de informação. Mas, infelizmente, né, os legisladores se esqueceram em relação à transparência, que sempre tem que existir, obviamente, mas sobre a segurança das pessoas, que é fundamental.
Então você faz uma correlação ali de salários, de trabalhos e de tudo, e municia, infelizmente, os criminosos para práticas ilícitas, né? Então o CNJ baixou essa resolução falando que a consulta aos dados básicos, como número, partes, movimentação, inteiro teor das decisões dos processos judiciais, será disponibilizada a qualquer pessoa, só os dados básicos. Somente as partes cadastradas, seus procuradores e o Ministério Público poderão ter acesso a todos os documentos. O acesso poderá ser concedido a terceiros se restar demonstrado o interesse. Tá? Um aspecto bastante subjetivo e depois a gente vai ver que tem uma decisão já descartando essa possibilidade, deixando mais flexível. Processos da Justiça do Trabalho e da natureza criminal, já findos, somente serão acessíveis por meio de número cadastrado. A consulta de jurisprudência não deverá ser feita por meio dos nomes das partes. Tá? E aqui a gente já tem uma decisão judicial de uma ação proposta pela OAB do Brasil, dizendo que o acesso automático ao processo eletrônico por advogado não vinculado ao processo tem o direito assegurado, independentemente de comprovação do interesse perante o juízo ou cadastramento na respectiva secretaria. Tá? Então, o que está sendo dito aqui? Que, basicamente, se você é advogado, você pode ter acesso irrestrito, independentemente da comprovação de interesse. O que é um fator positivo é que praticamente todos os tribunais eles estão cadastrando aquele advogado que está fazendo aquela consulta. Por quê? Porque se eventualmente for feita uma utilização indevida daquela informação, você tem como identificar quem foi que fez essa consulta. Ou seja, aí nós temos uma publicidade garantida e nós temos, por outro lado, também uma segurança jurídica para eventualmente punir quem utiliza indevidamente essas informações que são públicas. Então, esse é um outro fator bastante positivo. Tá? Ainda em relação à questão da publicidade, a Resolução 140 de 2007 do TST traz no seu artigo 24, parágrafo 5º, o seguinte: os documentos digitalizados juntados em processo eletrônico somente estarão disponíveis para acesso por meio da rede externa para suas respectivas partes processuais e para o Ministério Público. Tá? Então, aqui ele vincula as partes também. Tá? Mas em relação à decisão do CNJ, isso aqui nos parece que não será mantido. O que prevalece seria a decisão do CNJ. E, finalmente, aqui eu trago uma notícia de setembro de 2011, tá? Falando ainda que a adesão da advocacia à certificação digital ela ainda é baixa. Tá? Mas, felizmente, eu tive a notícia, através dos meus colegas de mesa, que a notícia que se tem é que dos advogados ativos, 50% dos advogados já teriam uma certificação digital. Então, vem vindo num crescente muito grande. Tá? E a resistência dos advogados, eventualmente, se dá por qual motivo? Né? Essa é a grande questão. Desconhecimento, falta de prática. A grande questão é que, vejam só, a gente não precisa mais ir para o fórum protocolizar a petição. A gente não perde mais tempo. Em São Paulo, por exemplo, para ir para um fórum regional ou para o fórum central, dependendo de onde fica o escritório, você perde praticamente uma manhã ou uma tarde somente para despachar ou protocolizar uma petição. Com o processo eletrônico, você não perde nada disso. Os estagiários também terão aquela função que eu já comentei, justamente de poder peticionar, criar intelectualmente, além de somente fazer um acompanhamento processual. Mas outra questão relevante é o custo. Mas o custo é extremamente baixo em termos para os advogados. Por quê? Como eu já disse, aproximadamente R$100 a cada 3 anos. Se a gente for fazer um cálculo simples do valor da hora de um advogado que ele perde para ir até o fórum protocolizar uma petição enquanto ele fica lá, talvez em 1 hora, para alguns advogados, ou em 1 dia para outros, esse custo já esteja sanado. Então é importante a disseminação desse tipo de valores, justamente para justificar a importância de todo mundo acessar eletronicamente e peticionar eletronicamente e fundamentalmente. E, finalmente, uma última charge aqui para finalizar a minha apresentação. Seu raio-x mostrou uma costela quebrada, mas não se preocupe não, nós já corrigimos no Photoshop. Por que isso? Imaginem só vocês a situação em que um sujeito tem um problema no mundo físico, como uma costela quebrada, e não consiga mais comprovar esse problema porque no raio-x se constatou que a costela não está mais quebrada. E essa, obviamente, é uma hipótese inusitada e impossível, porque sempre, felizmente, vai se conseguir fazer um exame e conseguir comprovar que a costela está quebrada. Mas e nas provas que já nascem eletrônicas? Como é que a gente vai comprovar o que é certo e o que é errado? E aí vem um papel fundamental dos peritos especializados nessa área, para auxiliarem todos os operadores de direito
em busca da justiça, né? Então isso é o essencial, tá? Então, pessoal, aqui só deixando uma prova de autenticação de que eu sou eu mesmo, com uma carinha de um pouquinho mais bravo, tá? E meus contatos posteriormente para quem tiver qualquer dúvida. E mais uma vez eu queria ressaltar aqui que é uma enorme honra estar aqui presente e dividir a mesa com os magistrados aqui em questão e com uma plateia tão qualificada. Muito obrigado e uma boa tarde a todos. Obrigado, doutor Rony, por sua exposição.